câmera ação. Olá, meninas. Boa noite mais uma vez. Sejam bem-vindas. Boa noite, obrigada. Estamos aguardando aí também. E aí, para iniciar nossa aula, a professora vai fazer aquele registro, aquele sorrisão da Marina, mesmo que seja aí no escurinho. A Nádia também com o rostinho assim. Nessa hora, a professora vai fazer o quê? Aquele sorriso para a gente colocar. Eu também dou aquela ajeitada, né? Para colocar lá no grupo. Então, vamos lá. Aquele sorriso bonitão. Isso. Temos que fazer a propaganda do nosso investimento, que é o nosso sorriso, né? Quando a gente for, a gente tem que levar alegria. Professora, começou nossa aula. Eu vou aí iniciar o compartilhamento de tela com vocês. Aí vocês vão dizer para mim assim, se vocês estão vendo o mesmo que eu. Estão vendo aí o mesmo que a professora? Sim. Então tá, ó. Então, a professora vai começar a aula falando o seguinte. Não tenha medo da mudança, pois as boas vão para que venham melhores. Ok? Então, Ok. Ok. Às vezes nós perdemos algo em nossa vida e a gente fica triste com a perca, entendeu? Só que toda mudança causa medo desconhecido. Só que você tem que guardar assim bem o que a professora vai falar. Nem sempre o que é diferente quer dizer que é ruim. Então, guarde no coração de vocês que nem toda mudança é ruim. Coisas boas precisam ir para que venham melhores. Ok? Guardaram bem essa frase no coração para não esquecer a semana inteira? Então, já que vocês guardam... Oi, Alda! Boa noite! Que bom! Vai dar para você assistir. Fico feliz, viu? Quando você estiver me ouvindo, dá aquele tchauzinho para mim, tá bom? Então, assim, ó, a professora já falou a frase e agora aquele momento de sempre. Eu quero que vocês usem lá no fundo da memória o que nós falamos. Vamos fazer uma breve revisão do que a gente falou na aula passada. Fizemos aí, então, falamos desde o início. E eu queria saber se vocês se lembram o que eu falei a respeito dos primeiros registros. Como foi, ou como foram, né? Os primeiros relatos da farmácia. Como que ficou registrado, como que era feito. Eu vou ajudar, assim, falando para vocês que eram utilizados plantas e gorduras animais. O que vocês lembram? Como é que foi que a professora falou que foi o primeiro relato? Você lembra, Marina? Como que fala? A banha, deixa eu ver, era da cobra. Relatos, os primeiros registros foram feitos no quê? Eu vou dar uma dica, vou ajudar. Pode? Pode ajudar, Nádia? Pode. Os primeiros registros foram feitos numa tabuinha numérica, que de feita de argila, que eu falei para vocês. Foram feitos lá registros. Esses registros, eu ainda falei do papiro de Herbes. Ficou conhecido como papiro de Herbes porque foi quem fez ali o registro da quantidade de substâncias que a professora falou para vocês, que as primeiras receitas foram registradas ali. Então, os primeiros registros da farmácia foram através da tabela sumérica. A Alda diz que não está conseguindo ouvir. Conecta e desconecta de novo. Ô, Érica, dá uma mãozinha para a Alda, por favor. Então, assim, olha só. Então, esses primeiros registros foram feitos através dessa tabuinha numérica, foram feitos através dos papiros de Herbes. E aí, a professora contou como que foi essa história em todo o mundo. Mas daí, chegou aqui no Brasil. Como que chegou a primeira farmácia, ou seja, a primeira botica no Brasil? Vocês se lembram? Ó, eu vou até mostrar, indicar, ó, quem foi o primeiro, ó. Quem que criou o primeiro boticário no Brasil? Foi
José de Anchieta. Porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, não se tinha doenças. Os índios faziam os tratamentos através da crença, era feito através da cultura dele, né? Através do sol, da lua, das plantas, enfim. Quando os portugueses chegaram, eles trouxeram o quê? Eles trouxeram as doenças. A professora está falando na aula passada, houve uma grande densidade demográfica, ou seja, morreu muito índio. Por quê? Junto com os portugueses vinham o quê? As doenças. Enfim, a professora contou bastante história. Aí não existia antes, não existia assim, farmacêutico, médico, atendente de farmácia. Quem fazia o medicamento era quem estudava, era quem dava, era quem via. Então, assim, uma única pessoa, não tinha a faculdade de medicina, aliás, não tinha a faculdade de farmácia. Quem que foi implantado no Brasil, as primeiras faculdades de medicina, logo após a faculdade de farmácia. E antes disso, como que funcionava? Só tinha o direito a poder receber o medicamento. Eu ainda mostrei para vocês que chamava-se botica, né? As primeiras farmácias chamavam boticas, por isso que o primeiro boticário foi o José de Anchieta. Eles trouxeram como se fosse uma caixinha. E nessa caixinha tinha várias receitas de medicamento. Porém, os índios só podiam utilizar se eles aceitavam, porque isso chegou através da Igreja Católica, tá? Bom, a professora falou sobre o símbolo da farmácia, que era a cobra e a taça, que a cobra ilustrava o poder, a taça ilustrava a cura. Então, através desse símbolo, aquele símbolo que se coloca ali, né, que o profissional que representa, quer dizer a cura, através do quê? Do poder. Então, tem toda uma história mitológica, a professora nem vai contar tudo novamente, mas só para que fique registrado. E se alguém perguntar para você, anota aí, a primeira farmácia chamava-se boticas, tá bom? E hoje, o que nós vamos falar? Hoje, agora que a professora fez essa breve revisão, eu vou falar sobre os medicamentos. Primeira pergunta, quais as finalidades, ou qual a finalidade que nós tomamos um medicamento? Normalmente, desde que nós nascemos, ali logo no primeiro dia de vida, já é inserido um medicamento em nós. Quem arriscaria a dizer qual medicamento é esse? Ao nascer, se você vier com doença ou não, logo de cara já é feito um medicamento. E aí, Marina, você se arriscaria a dizer qual medicamento é esse? Eu vou dar uma dica. A Nájila tá doidinha para falar. Fala, Nájila. Qual que é o primeiro medicamento que ao nascer já é introduzido em nós? Eu não vou contar para você que, ó... Eu não sei o nome, mas eu sei que é o da criança. Oi? Desculpa, não entendi. Eu não sei o nome. Eu vou dar uma dica, ó. Eu tô passando o mouse em cima do principal medicamento que ao nascer já é feito. Primeiro mês de vida já é feito. O dia que nasce já é feito. Eu vou dar uma dica. Começa com começa com V e termina com sina. Ó, já falei, pronto. Então, os principais motivos de nós tomarmos um medicamento, principalmente, prevenção. Ao nascermos, é feito o primeiro medicamento em nós. É a prevenção de doenças. Quando se fala em prevenção, nós falamos em quê? Em profilaxia. Essa palavra diferente, normalmente na área da saúde se utiliza muito a profilaxia. A profilaxia nada mais é que a prevenção. Então, o primeiro motivo que nós tomamos um medicamento é para prevenir o quê? Doenças. Então, é feito através da vacinação. Muitas vezes, o que vai dentro de uma vacina, professora? Ele pode ser por vírus, ele pode ser por bactérias.
Então, é um vírus atenuado, uma bactéria atenuada, e um vírus inativado. Eu não vou entrar muito em detalhe, eu quero que você saiba que a vacinação não vai causar mal. Por quê? Porque aquele componente que está ali dentro daquela vacina, ele foi estudado, ele foi inativado, ele foi atenuado. Segundo motivo, para que servem os medicamentos? Os medicamentos, quando nós estamos doentes, os medicamentos eles servem para curar. Está doente? O que nós vamos tomar? Principalmente, sentiu dor. É para curar? Não. Se você falou sim, não. Os medicamentos, eles para curar, ele tem que fazer o quê? Ele tem que matar. Quer ver um exemplo? Vamos supor que a Nájila está lá com o dedo infeccionado. Causa dor? Causa. Só que ela tomar analgésico não vai curar. Só vai passar a dor momentaneamente. Então, se a Nájila tiver com o dedo infeccionado e ela precisar tomar um medicamento para cura, ela vai ter que tomar um antibiótico. Então, antibiótico é uma classe de medicamentos que ele serve para matar bactérias. Porque as bactérias, elas podem nos causar mal. Então, medicamento, primeiro, ele serve para prevenir, vacina. Ele serve para curar, um exemplo, o antibiótico. E ainda, outra pergunta, para que servem os medicamentos? Para uma parte paliativa, ou seja, ele serve para aliviar sintomas. A pessoa está sentindo dor. Marina, se uma pessoa está sentindo dor, o que ela vai tomar para passar com a dor? Analgésico? Opa, perfeito. É um analgésico. Então, se você estiver anotando aí, viu, Alda? Anota bem bonitinho que analgésico é um grupo diversificado de medicamento, que ele diminui ou ele vai interromper a transmissão nervosa que está causando dor. Como assim? Funciona assim, ó. Um exemplo. Você foi lá e tocou o dedão, vai doer, não vai? Você está sentindo dor de cabeça, vai doer, não vai? Vai. Analgésico, ele não é todo analgésico que é igual. Tem analgésico que ele tem ação diferente. Um exemplo, vamos supor que a Marina está com cólica renal. A Nájila está com dor de cabeça. A Alda está com dor no braço. Então vamos... Tô mesmo. Vai tomar o mesmo? Não. Não é para mim, não é para ficar sendo adivinha, não, tá? Não. Vai tomar o mesmo analgésico? Não. E como é que funcionam os analgésicos? Se você está anotando aí, anote uma coisa muito importante. Analgésico, ele é por classe. Existem 3 classes, é como se fosse por escala de dor, vamos pensar assim. Primeiro, os mais comuns que são vendidos, não precisa de prescrição médica, de pirona, paracetamol. Essas 2 classes de medicamentos, nós estudamos lá no projeto de desenvolvimento pessoal, que são os MIPs, são os medicamentos que são isentos de prescrição. Você não precisa, para tomar de pirona e paracetamol, você não precisa passar pelo médico. Só que daí tem um problema. Todo dia a Nájila está com uma dor de cabeça de estimação. Todo dia, naquela mesma hora, a cabeça dela começa a doer. Tem alguma coisa que está errado nela? Tem. Sim. Por quê? Porque essa dor de cabeça está dizendo para ela que alguma coisa não está bem. Ela pode estar com um problema de pressão alta e está doendo porque está passando com muita força o sangue na cabeça, ela dá uma pressão na nuca. Como ela pode estar com Uma inflamação. Isso. Pode ser enxaqueca. Ela pode estar com sinusite. Entendeu? Então, a dor de cabeça é secundário. Para ter vindo a dor de cabeça, ó, um exemplo, só que ela coincidiu que ela está com dor de cabeça porque ela não dormiu a noite bem. E a falta de dormir também dá dor de cabeça.
Vamos supor que a Alda é acostumada a tomar café, e aquele dia ela vai fazer café e acabou o café na casa dela. Ela condicionou o cérebro dela todo dia pela manhã a tomar café. Isso não é mentira. O dia que ela não tomar, ela vai sentir dor de cabeça. Verdade. Você entendeu? Então, assim, isso pode acontecer. Eu não posso fazer propaganda de refrigerante, mas aquele refrigerante de cor preta, que estrala até a linguinha, A coquinha? tomar muito ele, quando fica seco, pode ter. Mas é você que comanda a função do teu cérebro. Você que tem que condicionar ele e substituir por água. O seu cérebro, quando você bebe pouca água, você não consegue nem raciocinar direito. Só para você ter uma ideia. Tá bom? Então, se a dor de cabeça aconteceu de vez em quando, você toma um analgésico. Legal. Só que tem anti-inflamatório, desculpa, tem analgésico, que além dele ser analgésico, ele tem ação anti-inflamatória junto. E às vezes, você vai saber se a sua cabeça está inchada? Não, às vezes você só está com dor, a cabeça está inchada. Mas vamos supor que a Alda estava andando de moto, caiu e bateu o braço. Vai doer e vai inchar. Então, ela vai ter que dar preferência a um analgésico que tenha uma ação anti-inflamatória junto. Entenderam isso? Porque tem analgésicos que ele tem ação tanto como ele vai mexer com a parte dos nervos sensitivos relacionados à dor, como ele vai retirar, porque a inflamação é uma coisa, infecção é outra. Inflamação quer dizer que algo está inflamado, ou contusão, bateu, está foi agredido. Aí é acionado nosso sistema de defesa, onde vai componentes ali e que vai combater para acabar com aquela infecção. Ou, desculpa, com aquela inflamação. Tanto que garganta inflamada você toma anti-inflamatório, você não toma analgésico, você não toma antibiótico. Antibiótico você só vai tomar se estiver infeccionado, correto? Sim, existe com prescrição médica. A terceira classe de medicamento, que são analgésicos, eles chamam-se de opioides. O que são os opioides? Os opioides são classes de medicamentos que precisam de prescrição médica e precisam de receita controlada. Normalmente, esses tipos de analgésicos, eles são administrados no ambiente hospitalar. É paciente que passou por uma cirurgia, é um paciente que está num estágio de dor, assim, insuportável, houve a fratura de um osso, está com pedra no rim, tomou um antibiótico com ação inflamatória, não passou, aí o médico vai como se fosse escala de dor. Então, o que a professora aconselha? Que você não tenha em casa esses analgésicos mais fortes e tome ele por qualquer dor. Deixe ele diante de uma prescrição médica e para algum caso onde realmente você esteja sentindo dor de uma tal forma que seja incontrolável. Ok? Guardaram bem essa informação aí? Legal? Sim. Joia. Então, vamos lá. O que a professora tem para dizer sobre isso? A primeira linha aqui, ó, é indicada no caso de dores em geral. Do meio, dores leves a moderada. E aqui, esse segundo é para dores fortes e incontroláveis. Ok? Até agora, bacana? Guardaram bem essas informações? Sim. Ainda, o quarto e último, tem muitas situações para que se servem medicamentos. A professora pegou os 4 itens principais. Para diagnóstico de doença, como assim? Tem certo tipo de exame que você vai fazer, que você tem que tomar um tipo de medicamento líquido, ele é utilizado para fazer o quê? Para identificar possíveis tecidos doentes. Porque normalmente, se fizesse um exame e não utilizasse o contraste, o médico não teria uma boa visualização dessas estruturas, entendeu? Então, são estruturas que são muito similares aos tecidos, se parecem muito com tecido saudável. Só que quando injeta o contraste, eles não chamam, eles não tá chamando a atenção em exame normal, no contraste vai aparecer. Ou seja, o médico vai conseguir identificar melhor. Ok? Então, pergunto eu, então, qual que é a finalidade, para que servem os medicamentos? A resposta é
para prevenir, ou seja, profilaxia, para cura, eu dei um exemplo para vocês no caso do antibiótico, paliativo, no caso do analgésico, que é para dor, e ainda, no caso do quê? Para realização de exames diagnósticos. Anotaram aí, bacana? Depois a professora vai enviar aquela atividadezinha, de repente posso perguntar algo a respeito. Não estou dando dica que eu vou perguntar, tá? Mas então, aí dando continuidade, a professora vai falar para você, já que existem medicamentos, esses medicamentos, então, é toda substância e vai fazer o quê? Ela é ativa, ela pode ser natural ou sintética, e dentro desse medicamento, ele tem um princípio ativo. E esse princípio ativo, ele vai ser sempre estranho ao organismo. Nosso organismo não produz nada, fala assim, eu sou demais. Eu me chamo Nájila e dentro de mim eu produzo um analgésico natural. Não, nós não produzimos nada sintético nem natural. Então, o medicamento, ele tem um princípio ativo. Esse princípio ativo, ele pode ser sintético, ele pode ser natural e ainda ele deve ser indicado e administrado com segurança. Por quê? Porque a nossa saúde e a conservação dela depende muito, um exemplo, do excesso de medicamento. O excesso de medicamento vai dar hepatite medicamentosa, que vai ter um problema de um mau funcionamento no fígado. O fígado não funcionando bem, ele não vai absorver bem os alimentos. Sem absorção de nutrientes e alimentos, você vai ter problema de saúde, vai ter problema no seu sistema de defesa. Então, o medicamento, ele é como se fosse uma faca de dois gumes. Tomado da forma correta, ele vai te trazer benefício. Tomado da forma incorreta, ele vai fazer o quê? Ele vai te prejudicar. Então, tem algumas pessoas que sofrem de doenças. A doença chama-se hipocondríaco. A pessoa, ela não toma o remédio porque ela precisa daquele medicamento. Ela toma porque ela já se tornou, o cérebro dela associa que ela só vai estar bem a partir do momento que ela estiver medicada. E, na verdade, isso não tem um contexto. Ok? Então, esses medicamentos, eles têm formas farmacêuticas. O que é isso? Formas farmacêuticas é como a professora fala sobre formato. O medicamento, ele tem o quê? Formato. Como assim, professora? Ele tem uma forma física nele. Pode ser sólido, gasoso, líquido e pastoso, que é no caso dos semissólidos. Como assim? Dentro dos sólidos, o que é considerado um medicamento sólido? Pílula, cápsula, drágia, pó, medicamento que vem em grânulos para você pôr na água e dissolver. Geralmente, as preparações são mais estáveis. Ainda, forma líquida. Um medicamento líquido, ele pode vir em forma de solução, gota, xarope, suspensão, elixir. Eles são um dos mais utilizados. Por quê? Eles facilitam a administração. Parte das formas líquidas, vocês sabem o que contém neles? Vou contar um segredo para vocês. Sabor. Líquido, comprimido, é um pouco mais complicado para dar para a criança, principalmente depois de uma certa idade, você consegue dar um comprimido. A criança engasga, trava, vomita, você não sabe se ele chegou a absorver alguma coisa do medicamento. Agora, diferente do líquido. O líquido é mais fácil. Principalmente porque medicamento de criança vem com um saborzinho gostoso. Por isso tem que tomar muito cuidado aonde a gente deixa medicamento em casa. Você vai em casa, não tem criança. Mas numa hora dessa, vem um sobrinho, vem o filho da vizinha, vem uma criança visitar a sua casa, você se distrai, essa criança vai lá e toma a vida inteira de xarope, porque é docinho. Aí é grave, né? Tem que levar para o hospital. Então, para evitar esse tipo de transtorno, deixe sempre o medicamento em lugares quentes, não se deixa medicamento em cozinha. Cozinha quente, abafado. Não se deixa medicamento, principalmente em forma sólida, no banheiro. Banheiro é lugar úmido. É lugar que pode prejudicar a estabilidade de um medicamento, de uma forma farmacêutica.
E ainda existem as formas semissólidas. Pomada, creme, gel, pasta. Você fala pasta? Como assim, professora? Existem tipos de pastas de dente que elas são praticamente um medicamento. Quem faz tratamento de câncer é um exemplo. Não pode usar pasta normal, tem que mandar manipular. Então, fora sólida, semissólida e líquida, existe quem tem problema ainda de problema respiratório, os aerosóis, que é as bombinhas para poder respirar, tá bom? Então, se eu quiser, então, separar isso, professora, eu posso separar sim? Pode. Dentro das formas líquidas tem solução, suspensão e emulsão. Vou falar depois especificamente de cada uma. Dentro das semissólidas, creme, pomada e pasta. E dentro dos sólidos, tem todos esses. E ainda existe o suspensório, supositório. O supositório é um tipo de forma sólida e que deve ser aplicada não somente em crianças, adultos também. Quando o adulto tem dificuldade em engolir, o médico prescreve em forma de supositório, ok? Até agora, bacana? Deu para entender? Então, Deu. a professora vai dar continuidade falando assim. Todo medicamento tem um princípio ativo dentro dele, correto? A professora me falou isso? Esse princípio ativo, ele pode ser natural ou ele pode ser sintético. Junto com esse princípio ativo, tem algo chamado excipiente e farmacotécnico. Quais são os principais excipientes que existem? Existe de acordo com a forma farmacêutica. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês? Eu não falei para vocês que existe o pó? A forma sólida não é o pó? Como é que eu enfiaria? Opa, Erika chegou aqui, gente, a professora fez chamada, viu, Alda? Eu vi que você entrou, agora está conseguindo ouvir bem a professora. Aqui, ó. Então, missão dada, missão cumprida. Está feita a chamada. Obrigada, Erika. Então, pensa assim, como é que você ia enfiar um pó na tua veia? Porque tem medicamento que ele só faz ação direto lá no coração. Então, a sua veia, lá em anatomia a gente aprendeu, que um medicamento feito na veia, ele vai direto para o coração, correto? Como é que você iria enfiar um pó dentro da veia da pessoa? Ia ser complicado, não é? Então, tem formas sólidas que ela precisa de algo chamado o quê? Excipiente. Então, a forma sólida, ela precisa aqui ter algo líquido para dissolver. Então, bezetacil é um exemplo. A bezetacil, ela precisa de água destilada, ou seja, água de injeção. Lembra que nós falamos lá no projeto de cosmetologia que tem diferenças de água? Existe água mineral, água deionizada e água destilada. Os medicamentos, para poder ir dentro da nossa veia, tem que ser água destilada. Ela passou por um processo onde ela foi fervida de uma tal forma para que quando a gente colocasse o medicamento na veia, não fosse bactéria para dentro do nosso organismo. Então, se o medicamento não veio com o seu recipiente, não tem como fazer ele. Eu vou dar um outro exemplo de recipiente também, que eles têm medicamento que ele vem em pó, aliás, ele vem líquido, ele precisa virar pó. Ou seja, medicamentos que são colocados em determinado tipo de ferida. Então, o recipiente dele é diferente desse. Esse é para virar solução, esse é para virar pó. E existe, eu vou falar hoje bem sucintamente dos principais, que a próxima aula a professora vai dar continuidade. Então, e no xarope, como é que é? Tem certo tipo de medicamento, um exemplo que eu vou dar para vocês é a amoxicilina, que é um antibiótico, que vem em pó. E você precisa ferver a água para você fazer o quê? Fazer ele virar uma suspensão para você tomar. Qual que é a orientação importante que você tem que dar para o cliente? Que a água, você vai pôr lá, você tem que ferver a água. Ou seja, você tem que destilar essa água, só que não pode pôr água fervendo. Se você pôr água fervendo direto no medicamento, vai fazer o quê? Você pode fazer ele perder a validade dele. Então, anota aí. Recipientes, eles são preenchedores de volume. Guarde bem essa informação. Por quê?
Vamos supor que você pega lá e vai um comprimido de dipirona. Não estou fazendo propaganda, mas um exemplo, um comprimido de dipirona. Dipirona de 500 miligramas. Quantos miligramas tem de dipirona lá? Não é 500? E o restante? Com o que é preenchido? Com recipientes. Olha lá, vou dar um exemplo para vocês. Xarope. Todo xarope ele tem um recipiente chamado edulcorante. Ele tem um adjuvante. O que seria um edulcorante? É um dos corretivos que confere o sabor. Então, o xarope ele é docinho porque ele tem um edulcorante ali dentro. Ele tem açúcar, tem alguns xaropes que eles têm são base de estévia. Estévia é um tipo de adoçante que tem diabético que não pode tomar algum determinado tipo de xarope porque vai controlar o tratamento dele. E os edulcorantes sintéticos, sacarina, sódio, aspartame, que é isso que eu falei para vocês, que são específicos dos diabéticos, tá bom? Então, existe um adjuvante, existe um recipiente que ele é, eles são solventes, que é o que eu falei para você, o exemplo da água. Você vai pôr dentro do pó para fazer o quê? Para dissolver. E existe um tipo de recipiente que ele é absorvente. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Vocês vão observar em casa, receita da dipirona. Se você observar, está lá escrito, primeira informação que vem na bula, informação do medicamento. Dipirona, monoidratada, o que vem nela? Veículo. Então, tem que ter veículo. Assim como o creme tem que ter a água para poder penetrar na sua pele, o medicamento, se ele for um líquido, ele precisa de um veículo. O veículo, no caso, é o quê? É aroma de acerola. Ó, dentro da dipirona tem caramelo. Você imagina se não tivesse? Isso é horrível de tomar. Como imagina se não tivesse? Então, é para rir, né? Então, por exemplo aqui, esse medicamento é um medicamento líquido. E se esse medicamento fosse comprimido? Dá uma olhadinha na bula depois. Entra lá, tem um site chamado bulario.com, ou se você não conseguir, no próprio site da Anvisa, tem a receita dos principais medicamentos que são autorizados, sei lá. Então, o recipiente desse, no caso, é o quê? Acerola, caramelo, tudo isso daqui está para preencher o volume. Então, os recipientes são preenchedores de volume. Guardaram bem isso? Se fosse o pó, seria amido de milho. Sabe amido de milho, maisena mesmo? Aquele que você faz creme de milho? No próprio comprimido vai amido de milho. Aí você fala, que esquisito, professora. Tem certo tipo de comprimido que tem talco no meio. Você fala, talco? Aquele talco que passa no corpo? É, talco. Então, assim, para encerrar essa parte, eu queria que você entendesse o seguinte. Hoje você vai sair da aula sabendo que um medicamento, como que se forma um medicamento? Um medicamento ele é formado a partir de um fármaco, esse fármaco é o princípio ativo, mais um recipiente que é um preenchimento de volume, ele é um preenchedor de volume, isso vai estar na atividade de vocês, ó. Então, um medicamento é formado por um princípio ativo, um recipiente e uma forma farmacêutica, seja ela líquida, sólida, gasosa, pode ser qualquer forma, mas todo medicamento, para ser considerado um medicamento, é um fármaco, um recipiente, uma forma farmacêutica para se formar um medicamento. Guardem bem esse desenho na mente de vocês, que um medicamento, realmente, para ser considerado um medicamento, ele tem que ter isso. Ele tem que ter uma droga, ele tem que preencher o volume, ter uma forma farmacêutica. Ok? Então, o que nós vimos hoje na aula? A professora falou sobre o que é um medicamento, quais as finalidades de se utilizar um medicamento, que é para prevenir, curar, para diagnosticar e para aliviar, que é o paliativo, ok? E que um medicamento ele é composto por um fármaco, que é um princípio ativo, um recipiente, que é um preenchedor de volume, uma forma farmacêutica para formar um medicamento. Próxima aula, a pergunta vai ser, quais são os principais motivos de formas farmacêuticas? Por que tem vários tipos de forma farmacêutica? Próxima aula, é imperdível, tá? E para encerrar, começar de novo não é ter certeza que as coisas podem melhorar, mas que você também pode se tornar alguém melhor. Então, vamos recomeçar a cada dia de uma forma diferente, agradecendo a Deus e fazendo a nossa parte. Gente, eu espero que a aula tenha sido produtiva para vocês. Eu vou enviar a atividade daqui a pouco lá no grupo.
preencham, mandam para mim, enquanto está bem fresquinho aqui na cabeça,